Eu estou olhando de novo para essa imagem que a PI me mandou e quanto mais tempo eu passo analisando, mais coisas começam a fazer sentido e ao mesmo tempo menos sentido fazem. O Caosbot está parado em meio a uma cidade inteira sendo consumida pelas chamas, como se o mundo tivesse perdido completamente o controle e ele fosse o único ponto de estabilidade ali, mesmo sendo exatamente o oposto disso. Ele parece firme, decidido, quase orgulhoso do cenário ao redor, como se o caos não fosse algo que aconteceu por acidente, mas sim parte de um plano muito bem definido. E isso é o que me deixa mais intrigado. Antes de continuar, eu quero recapitular com vocês tudo o que aconteceu até agora, porque essa história não começou com as 3 imagens que a PIA enviou. Ela começou quando eu percebi que alguma coisa estava diferente no comportamento da empresa. Eles ficaram meses em silêncio, completamente ausentes, sem atualizar nada, sem mandar nenhum aviso, nenhuma mensagem, nada. Parecia que o universo API estava em pausa, como se estivesse se reorganizando para alguma coisa grande. Só que eu não tinha percebido quanto isso era sério até o momento em que o e-mail chegou. Eu ainda lembro perfeitamente do momento. Eu estava mexendo no celular quando a notificação apareceu. Quando eu vi o nome API, já entendi que a calmaria tinha acabado. Abri o e-mail, li aquela frase única e direta, e comecei a sentir que algo muito maior estava sendo desencadeado. Caosbot já está ativo. Isso não é um aviso comum. Isso é praticamente uma declaração de guerra. E aí vieram as 3 imagens. A primeira, essa que vocês estão vendo agora, é a que tem mais camadas escondidas. Dá para perceber claramente que a cidade não está só pegando fogo. Ela está destruída de um jeito que não parece acidente, nem desastre natural. Os prédios estão quebrados de dentro para fora, as ruas estão rachadas, blocos de concreto estão espalhados como se tivessem sido arremessados com força. Nada disso parece obra de alguém que perdeu o controle. Isso parece obra de alguém que tem um propósito e está cumprindo esse propósito passo a passo. O olhar do Caosbot nessa imagem diz muito mais do que a destruição ao redor. Ele não está descontrolado. Ele não está surtando. Ele não está quebrando tudo sem pensar. Ele está olhando com raiva, sim, mas é uma raiva direcionada. É uma raiva consciente. Uma raiva que sabe exatamente o que vai fazer depois que terminar o que está fazendo agora. Essa é a parte que mais me preocupa. Porque o Caosbot nunca foi descrito como simplesmente instável. Ele sempre foi descrito como imprevisível, mas isso não significa aleatório. Imprevisibilidade não é falta de propósito. É falta de previsibilidade. É você não saber qual será o próximo passo, mas entender que existe um passo. E quando eu olho essa imagem de novo, eu percebo que o Caosbot está no meio do que parece ser o primeiro estágio de alguma coisa maior. A cidade em chamas é só o começo. E eu percebi isso justamente porque, quando eu fui comparar com a segunda imagem que eles mandaram, a evolução é clara. Ele não está parado no meio do caos apenas por acaso. Ele está passando por uma espécie de transformação emocional. Quanto mais destruição ele provoca, mais intenso ele fica. A raiva dele não diminui, ela aumenta. Parece até que ele está alimentando alguma coisa dentro dele. E aí vem a pergunta que eu não consigo ignorar: por que a PI deixaria um robô como esse existir? Por que ativar um robô que claramente não foi feito para proteger, ajudar ou evoluir o projeto? O Caosbot parece uma falha que foi abraçada. Um erro que alguém decidiu transformar em arma. E se isso for verdade, então tem uma parte dessa história que não foi contada e que a PI não quer que a gente saiba. Eu comecei a reparar em detalhes da imagem que passam despercebidos na primeira olhada. A tonalidade das chamas, por exemplo, não parece natural. Algumas áreas têm uma cor mais parecida com energia do que com fogo real. Isso me deixou pensando se o Caosbot tem algum tipo de interação com o ambiente que altera o próprio fogo. Como se o calor reagisse à presença dele. Isso não seria impossível considerando a tecnologia que já vimos no Mambot e até no vírus XVR4K. Outra coisa que chama atenção é o fato de que não há nenhuma pessoa na imagem, nenhuma sombra, nada que indique vida. Ou todo mundo fugiu, o que é improvável na velocidade que essa destruição parece ter acontecido, ou houve evacuação forçada, ou simplesmente não havia ninguém ali no momento. Isso me leva a levantar uma teoria que inicialmente parece absurda, mas que ganha força quanto mais eu analiso: e se essa cidade não for uma cidade real? Existe a possibilidade da PI ter simulado esse ambiente. Uma instalação de teste. Um espaço fechado, isolado, criado apenas para observar como o Caosbot reage em um cenário sem limites. Isso explicaria a ausência de vida. Explicaria a escala da destruição. Explicaria até a iluminação artificial que dá a impressão de que o fogo é real,
mas tem tons estranhos. Isso significaria que essa imagem não é uma invasão. É um experimento. E aí vem o ponto que mais me deixa intrigado. Por que enviar isso para mim? O que eles querem que eu faça com essa informação? Eu já entendi que o Caos Bot está ativo. Eu já vi o que ele é capaz de fazer em uma cidade, em um carro, em um cemitério. Mas por que eu? Por que mostrar isso justamente agora? Qual a intenção da PI? Eles querem que eu acompanhe, que eu avise, que eu investigue, ou que eu participe de alguma forma maior que ainda não foi revelada. Isso significa que, se o Caos Bot realmente está iniciando uma fase nova dentro desse universo, então não foi uma ativação aleatória. Foi uma escolha. Uma escolha que envolve diretamente o canal. O que torna tudo ainda mais preocupante é o fato de que tudo acontece logo depois da queda do Mambot, da corrupção do Mambot, da ameaça do Box, do desaparecimento do XVR 4K. É como se todas as peças estivessem sendo movidas para preparar o terreno para ele. Como se o caos fosse o próximo capítulo inevitável. E é por isso que eu estou trazendo essa parte 2. Porque essa imagem não é só destruição. Ela é uma mensagem. E na minha opinião, essa mensagem não é sobre o que o Caos Bot já fez. É sobre o que ele ainda vai fazer. A investigação continua e tem muito mais coisa para destrinchar. As próximas imagens também têm detalhes que precisam ser analisados com calma. Isso aqui é só o começo.